Olá pessoal, cá estamos de volta com mais um Direto ao Ponto. Meu nome é Ricardo Gondim, eu sou pastor da comunidade cristã. Nós somos uma igreja cristã, a gente se chama de Betesda. A palavra Betesda significa Casa de Misericórdia. Um relato que acontece no Evangelho de João, em que Jesus entra num tanque chamado Betesda, que era um tanque em que se acreditava que a misericórdia de Deus era expressa, mas na verdade aquele tanque, depois eu posso até falar sobre o tanque de Betesda, mas não é esse o nosso tema hoje. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre controvérsias da fé. Nós temos no nosso imaginário de que sempre que se aborda questões da religião, da fé, da espiritualidade, nós estamos condenados a entrar em alguma controvérsia. Porque nós temos uma mentalidade, inclusive essa mentalidade muitas vezes se transmite em frases do tipo política e religião e futebol não se discute, porque cada um tem a sua própria opinião, porque pressupõe-se nessa frase que a religião é sempre causadora, é sempre fonte de controvérsias e de brigas e de bate-boca. E eu quero pensar que não, que a religião, a espiritualidade e a fé não precisam ser necessariamente fonte de controvérsias. Inclusive frases do tipo isso é uma heresia, isso é uma apostasia, são frases que pressupõem que existe uma reta doutrina, que existe um cânon, que existe uma regra oficial, que existe uma igreja verdadeira e que todos os desvios desta igreja verdadeira são considerados então heresia ou apostasia. Mas qual é a igreja verdadeira? Quem é que dita ou quem é que tem a última palavra sobre qualquer assunto que diga respeito à espiritualidade, à fé, Deus? Ninguém tem. Todos nós estamos construindo as nossas ideias, nós estamos construindo os edifícios que fazem sentido para a nossa espiritualidade. E isso é estranho, inclusive, aos relatos da Bíblia, tanto do Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, como do Novo Testamento, que é o Testamento cristão. Você não tem um consenso na Bíblia hebraica sobre assuntos os mais diferentes e os mais diversos. Não há um consenso, por exemplo, sobre a questão de sacrifício de animais, que era, na tradição sacerdotal, muito comum. Sacrificarem-se bois e ovelhas e pássaros em holocausto a Deus. Os sacerdotes fizeram muito isso no livro de Êxodo, no livro de Levíticos. Mas quando você vai para a tradição profética, os profetas desprezaram os sacrifícios e insistiram que Deus não queria sacrifícios, que Deus queria, na verdade, era justiça, era misericórdia. Jesus, inclusive, repete esse conceito. Não há um consenso no Novo Testamento entre Paulo e Pedro e os conceitos e as concepções que ele tinha de como organizar a espiritualidade. Então, essa ideia de que existe um cânon sagrado, que existe uma regra de fé que é exata, e que quem está dentro dessa regra de fé é que é o verdadeiro adorador a Deus, isso é estranho ao relato da Bíblia, porque a Bíblia não é assim. A Bíblia convive com a diversidade, com a controvérsia, com a opinião que muitas vezes é paradoxal a outra opinião. Então você não tem, por exemplo, um só conceito de fé no Novo Testamento. Fé no Novo Testamento, para Paulo é uma coisa, para Tiago é outra, e não há um só Paulo no Novo Testamento. Existem diferentes conceitos de fé dentro
da teologia paulina. E existem diferentes conceitos de fé quando você vai ler, por exemplo, a carta aos Hebreus, que é uma carta extremamente ligada à tradição judaica, e que você vai ler, por exemplo, um relato como de Lucas, que é um texto, né? O relato de Lucas é um texto que aborda a questão da espiritualidade e da fé muito no conceito da nossa relação com o pobre, da nossa relação com o mundo e com a vida. E, então, esse discurso de que a religião tem uma regra, que tem uma régua à qual todos devem se alinhar, ela não é bíblica, não faz o menor sentido, e só faz sentido dentro da tradição cristã quando você leva em conta os grandes concílios e a disputa de poder e o jogo de poder dentro dos diferentes concílios. Então, uma determinada tradição de fé venceu, muitas vezes não porque era mais correta, venceu porque aquele grupo se articulou melhor, aquele grupo de bispos, aquele grupo de cardeais, aquele grupo detentor, muitas vezes, do poder político ou do poder econômico dentro da igreja e que fez prevalecer aquele conceito de fé. E nós somos chamados à Bíblia para refletirmos não sobre a fé como um catecismo, um dogma, uma declaração oficial à qual nós temos que nos ajustar, mas um compromisso ético com a vida. Fé é muito mais um compromisso ético com a vida do que propriamente se ajustar a um código, a um dogma. Então, Jesus tinha muita facilidade de lidar com pessoas que tinham um compromisso com a vida. Tanto que havia um homem lá que estava expulsando demônios e os discípulos não queriam que ele continuasse expulsando o demônio porque ele não era um dos nossos, né? Entre aspas, ele não é um dos nossos. Jesus disse, não, deixa, ele não está fazendo bem, ele não está cooperando com a vida e com a libertação, porque quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra a vida é por nós, está fazendo o trabalho de Deus. Então, o nosso compromisso maior é o compromisso com a vida, compromisso com a justiça, com a dignidade, com a proteção dos frágeis, das crianças, dos negros, das comunidades discriminadas, indígenas, étnicas, de homossexuais que estão muitas vezes sendo perseguidos e caçados e mortos. Nosso compromisso é muito maior com a vida do que com um padrão dogmático estabelecido por um grupo que deteve o poder e que deteve a capacidade econômica de melhor se articular. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Depois eu volto com mais um Direto ao Ponto, mas eu preciso que você se inscreva no nosso canal e que você aperte aí nesse sininho. E se você gostou, dê um like. Esse dedinho para cima, dê um like. E, por favor, indica esse vídeo para amigos e amigas, para que elas também possam nos acompanhar. Tá bom? Um beijo no coração, até a próxima.